Fala galera, sou o professor Bruno, professor de filosofia do Explica aí. Estamos aqui no XP Resolve para a resolução de mais uma questão do Enem. E a questão que nós iremos resolver agora é a questão do Enem 2022, segunda aplicação. Olha o que o comando nos pede. De acordo com a corrente de pensamento do século XX, da qual o texto trata, o tema fundamental da filosofia é o A. Galera, vamos lá. Ele quer a corrente do pensamento do século XX e ele quer também sobre o que o texto trata. Beleza. Vamos para a referência bibliográfica. Abagnolo, Introdução ao Existencialismo. Galerinha, primeira coisa que eu chamo a atenção de vocês. O que foi o existencialismo? O existencialismo foi uma corrente filosófica, como o próprio comando já diz, que surgiu no século XX e que buscou compreender o ser humano. Então, o existencialismo ele vai apresentar como principal característica a ideia de que existir é poder realizar escolhas. O Martin Heidegger, por exemplo, um filósofo existencialista, ele diz: existir é construir um projeto de vida. Como nós construímos ou podemos construir um projeto de vida? A partir das nossas escolhas. E a partir das nossas escolhas, ele diz que nós podemos viver uma vida autêntica, ou seja, guiada pelas nossas vontades, pelos nossos desejos, ou uma vida inautêntica, inspirada naquilo que as outras pessoas querem ou esperam que façamos. Já o Jean-Paul Sartre, também filósofo existencialista, ele vai dizer: somos condenados a sermos livres. Vejam, ele usa o termo condenado, que leva-nos a uma reflexão profunda sobre o que é a liberdade. A liberdade não é uma coisa boa. Por que não, Bruno? Simples, porque ela traz consigo a responsabilidade pelas nossas escolhas. Então, o existencialismo ele faz muito isso. Ele mostra que a existência humana é marcada pela angústia, atrelada à ideia da responsabilidade pelas nossas escolhas. Sempre que precisamos tomar uma decisão, isso implica dizer que nós somos responsáveis por todas as coisas que acontecem a partir dessa escolha, dessa decisão nossa. Tendo dito isso, então nós já sabemos que o existencialismo vai se referir a essa perspectiva de escolhas dos indivíduos, as escolhas que nós realizamos cotidianamente e que essas escolhas elas provocam angústia, que está atrelada à responsabilidade pelas consequências das nossas escolhas. Essa é a ideia central do existencialismo. Dito isto, vamos para o texto. Em primeiro lugar, é preciso libertar-se do preconceito segundo o qual a filosofia é apenas uma disciplina particular, apenas o trabalho de um círculo restrito de pessoas que dedicam sua atividade a refletir e a indagar sobre certos tipos de problemas. A filosofia é isso também. Veja o que é a filosofia na perspectiva, disciplina particular, círculo restrito onde pessoas trabalham para refletir e indagar sobre certos problemas. Mas não só isso, deve haver uma filosofia como ato existencial. Aqui ele já se refere
a uma filosofia que busca analisar o sentido do eu, o sentido do indivíduo, quem somos, de onde viemos, para onde iremos, que faz do homem um ente que pergunta, duvida, teme e age para dominar o futuro. Então, quais são as perspectivas que nós temos aqui nesse texto? O existencialismo, essa perspectiva de ato existencial, o descobrir-se quem sou, o descobrir o meu projeto de vida, o indivíduo que pode realizar escolhas, mas que é responsável por essas escolhas. O texto fala sobre a filosofia enquanto uma disciplina particular ligada à reflexão e indagação dos problemas, mas o texto também foca a filosofia como ato existencial, um ente, o homem enquanto um ente que pergunta, que duvida, que teme, que age para dominar o futuro, ou seja, uma ideia de possibilidades em relação ao futuro. Voltando para o comando, olha o que nós temos. De acordo com a corrente de pensamento do século XX, da qual o texto trata, o tema fundamental da filosofia é o A. Galera, letra A, realidade humana, seu sentido e suas possibilidades. Perfeito. Total relação com aquilo que nós discutimos. A filosofia, o tema fundamental da filosofia é exatamente esse. Analisar a realidade humana, seu sentido e suas possibilidades, levando em consideração que é um texto que retrata o existencialismo. Então, como ele trata do existencialismo, é, de fato, a assertiva da questão. Letra B, mundo físico, sua essência e leis reguladoras. Galera, isso aqui restringia-se apenas à primeira parte. Restringia-se apenas a essa primeira parte do texto. Então, acaba, de certa forma, ignorando o mas não só. E, a partir de então, os outros temas que também são temas de estudo, de abordagem da filosofia. Então, descartamos essa perspectiva, já que o texto não associa a filosofia apenas a uma análise do mundo físico e de sua essência, mas também do ser humano. Veja que ele diz, o homem. Então, se há uma perspectiva de investigar, de estudar, de indagar sobre o homem, não poderíamos falar apenas sobre o mundo físico. Letra C, lógica, suas inferências e estudos de validade. Galera, o texto em momento algum faz menção à lógica e faz menção a estudos de validade, de validação daquilo que a filosofia estuda. Pelo contrário, o texto diz que a filosofia questiona acerca do futuro, possibilidades, mas não traz nenhuma certeza. Imaginação, seus objetos e contribuições. A filosofia não é baseada em imaginação, porque isso seria especulação. Especulação, fabulação, imaginação são oriundas de uma explicação mitológica e não filosófica. Então, não tem essa perspectiva de imaginação na filosofia. Conhecimento, sua natureza e condições. Galerinha, a filosofia até lida com conhecimento, mas ela não lida com as condições, segundo o texto, de produção de conhecimento e da natureza. Então, como não tem essa abordagem de natureza e de condições, nós descartamos a letra E. Dessa forma, galera, como foi perceptível, o texto ele leva-nos a uma reflexão do que é filosofar, e esse filosofar ele está ligado a uma reflexão e indagação sobre os problemas, mas também sobre a existência humana, sobre os questionamentos humanos e sobre a possibilidade de dominação do futuro. Desta forma, a assertiva da questão é a letra A. Beleza, galera? Então é isso. Ficamos por aqui.